Então, boa noite a todos. É com uma imensa alegria que nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho, né? Dar continuidade ao nosso trabalho. A gente preparou para a leitura da noite de hoje o capítulo 24, no Reino Interior, do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, né? Psicografia, né? Texto de Emmanuel. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço está perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças, em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia, santificando as horas com o Cristo. Jamais conhecerás o desamparo. E assim, meus irmãos, gostaria de convidar todos a levar o nosso pensamento a Deus, filtrar nossas vibrações, para que possamos vibrar no bem, começar os trabalhos dessa noite agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais um dia na nossa vida, por mais um dia no trabalho espírita, agradecer ao nosso irmão Eduardo Henrique, que vem trazer o estudo da noite, trazer essa palestra. Agradecer a nossa mentora Anália Franco, que continua nos auxiliando, mesmo nesse período difícil, sem os trabalhos abertos na casa. Possamos continuar levando a palavra do nosso Mestre Jesus nos lares dos nossos irmãos. Que possamos continuar levando a mensagem dessa doutrina maravilhosa que nos convida a refletir, nos convida a sermos pessoas melhores. Que a espiritualidade possa, nesta noite, abençoar os trabalhos, iluminar o nosso irmão Eduardo Henrique, para que possa passar as palavras do Mestre Jesus, de maneira que todos nós possamos absorver, mas principalmente possamos colocar em prática tudo que nos for ensinado esta noite. Querido Mestre, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez trabalhando em sua casa, em sua obra. Quero agradecer pela vida de todos os irmãos encarnados que nos assistem essa noite, por aqueles que vão nos assistir depois do fim da palestra, do fim da live, mas que vão ter a oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Agradecer aos nossos irmãos
desencarnados, que nos permitem auxiliar enviando vibrações positivas, vibrações de luz, para que eles continuem seguindo a sua evolução, mesmo já no plano espiritual. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que nos orientam e nos mantêm no caminho do bem. Mas pedir, Senhor, com toda humildade, que esteja em cada lar esta noite, em cada coração, e que permaneça em todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Meu irmão Eduardo Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa casa. Espero em breve a gente poder estar junto para poder dar um abraço caloroso, né? Aquele abraço fraterno. Com certeza. Que, infelizmente, a gente entende aqui no Grupo Espírita Amor ao Próximo que ainda não é momento da gente voltar, da gente estar abrindo as portas, mas não tenham dúvidas, vocês, irmãos, que virtualmente, mas com toda certeza estamos todos nós, trabalhadores da casa do Grupo Espírita Amor ao Próximo, vibrando por cada um de vocês, por todos os nossos irmãos que precisam, e vibrando principalmente para que a gente consiga passar por esse período tão difícil, né, com a cabeça erguida e principalmente tendo evoluído espiritualmente, né? Eduardo Henrique, muito obrigado mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Você mesmo. Tá legal, muito bom. E lembrar que quando a gente voltar, estiver junto novamente, estão me devendo já duas canjicas já. A Ana tem que anotar isso aí e botar na conta. Um grande abraço aí a todos. Eu vou pedir para voltar a apresentação lá, para poder... Isso. Bota a apresentação maior, por favor, o Léo. É que o povo pediu para ver você melhor. Ah, é? Meu Deus. Então tá bom, você pediu para ver melhor, então bota como... É porque eu gosto de ver a apresentação lá, né? Mas tudo bem. Né? Então vamos lá. Essa primeira tela aí que a gente preparou, né? O tema do nosso estudo, fazer o bem sem ostentação. E eu já começo sempre nossos estudos, né? Gosto de começar os estudos, lembrando a enorme importância que tem das pessoas conduzirem, né, se conduzirem da maneira apropriada. Esse companheiro aqui era um companheiro que já desencarnou há pouco tempo, né, tem uns 2 anos mais ou menos, com mais de 100 anos de idade. O nome dele, Nicholas Winton, ele em inglês, e ele salvou, né, tem um vídeo dele na internet, depois se vocês quiserem a gente pode passar, mas é fácil de encontrar. Ele salvou, assim, centenas de crianças na época do Holocausto, na época da Segunda Guerra Mundial, crianças que seriam condenadas à morte em campos de concentração, e ele conseguiu desviar e enviar, né, por trem, depois enviar para a Inglaterra e conseguiu salvar. E aí o vídeo é apoteótico, né, porque mostra, isso aí é uma coisa que não era conhecida, ninguém sabia dessa história, isso aí foi encontrado, a história foi encontrada por um mero acaso da natureza, né, e a senhora dele, a esposa dele, limpando o sótão da casa, eventualmente achou o registro e aí falou, nossa, olha o que meu marido fez. E aí acabou divulgando e acabaram descobrindo isso e descobriram a enormidade do trabalho que ele fez sem que ninguém soubesse de tudo o que tinha acontecido, né, de tudo que ele teria feito enquanto naquele período da Segunda Guerra Mundial. Então, o nome dele, Nicholas Winton, estou mostrando para a gente que a gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue sim fazer o bem, a gente consegue sim ajudar as pessoas sem que a gente faça propaganda do que a gente está fazendo, né? E às vezes essa ajuda é de porte inimaginável, essa que é a grande realidade. De qualquer maneira, o nosso assunto faz parte dos itens 1 a 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Para o desenvolvimento da nossa atividade, o que nós imaginamos? Nós imaginamos dividir da seguinte maneira. Nós demos uma passeada, né? Passeamos em cima da parábola evangélica, da passagem evangélica, né? Que está em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Depois nós vamos em seguir um pouco adiante na passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 8, itens 1 a 4, e vamos fazer
dentro do possível, durante a transcrição do trabalho, nós vamos fazer comentários baseados na análise que é trazida do Evangelho segundo o Espiritismo, e também vamos utilizar outros livros, tá? Vanderlei, eu depois posso te passar. O Vanderlei está perguntando o nome da página que foi feita a leitura. É uma coisa rápida até a gente fazer, podemos voltar aqui rapidinho para mostrar para ele, né? Porque isso aí é uma coisa que é uma página importante, né? É o capítulo 24 do livro Vinha de Luz, no Reino Interior, tá? Isso aqui é uma página muito forte, porque diz respeito ao comportamento que a gente deve ter durante o nosso dia a dia, nesses tempos atuais, tá? Então, voltando ao nosso trabalho, né, o que a gente tem dentro do início, né, do capítulo, né? Eu vou voltar aqui para a gente poder lembrar. Passagem evangélica, Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, tá? Mateus, capítulo 6, né, na realidade, Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, dizem respeito ao Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, como queiram. Então, antes de começar a gente entrar no capítulo 6, propriamente dito, a gente sempre, quando vai falar do Sermão do Monte, a gente gosta de colocar o slide introdutório, que é o slide que fala de Mateus, capítulo 5. Aqui, Leonardo, eu sei que o pessoal quer me ver maior, né? Mas é porque não tá, eu acho que não, isso aqui, senão não dá para ler, né? Isso, legal, obrigado, tá? Vamos deixar assim, o pessoal tem paciência, é preciso que a mensagem prevaleça e não a gente. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2, que é o início do Sermão do Monte. E o início do Sermão do Monte é maravilhoso, né? Porque o início do Sermão do Monte, ele diz assim, Jesus... E eu fui colorindo de cores diferentes para a gente poder comentar cada um desses traços. Tá? Então, Jesus, quando viu a multidão, subiu ao monte, se sentou. Uns discípulos se aproximaram e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. E aí ele começa com o Sermão do Monte. Ora, Jesus, quando viu a multidão, é a mesma coisa que a gente falar de luz clara, água molhada, né? E a gente já tivemos a oportunidade de conversar a respeito disso em outros trabalhos, né? Nós estamos aqui com alguns companheiros presentes, né? Com 26 companheiros presentes. Imaginem vocês nessa situação, tá? Clara, Vanderlei, Mônica, Ana Paula, Lúcia, temos vários companheiros presentes aqui, né? Patrícia está presente, Ana Lúcia deve estar presente, minha irmã. E aí, se você olhar, né, se vocês olharem, imaginarem que Jesus está na frente da casa de vocês não vão ficar aqui me olhando. Então, quando as pessoas naquela época sabiam que Jesus estava em determinado lugar, imediatamente as pessoas iam na direção de Jesus. Isso era o lugar comum. Então, Jesus, quando viu a multidão, lugar comum. Várias passagens evangélicas são descritas dessa maneira. E aí, se a gente quiser ler o primeiro versículo, né, do Sermão do Monte, capítulo 5, olhando que ele vai dizer que subiu ao monte e se sentou, se a gente quiser ler isso, a gente pode ler, não tem problema nenhum. Né? O professor Severino Celestino, baseado em estudos do companheiro, né, professor André Chouraqui, da Universidade da França, já desencarnado, André Chouraqui, baseado em traduções, indo na direção da tradução do que Jesus teria dito de maneira original, ele interpreta esse tipo de assunto como, não é subiu ao monte porque subiu ao monte, é um montículo, é uma rampinha, é um monte muito pequenininho. O subiu ao monte é subir o padrão vibratório. Né? E esse convite vale para todos nós. Vamos ouvir Jesus, vamos conversar com Jesus, vamos aprender com Jesus. O que a gente precisa fazer? Ora, nós precisamos subir o padrão vibratório. É assim que a gente faz no início das preces, é assim que a gente faz quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente chega e fala assim, por favor, presta atenção. O que eu presto atenção? Ei, sobe o teu nível de atenção, sobe o teu nível de percepção, de captação de recursos, de compreensão, de entendimento, de intuição.
E aí a pessoa indo nesse patamar mais elevado, não vai para o patamar mais elevado e se distrai com outras coisas, né? Desliga o celular, desliga, bota o celular em silêncio, desliga tudo que está acontecendo à sua volta, desliga a televisão, esquece futebol, esquece novela, esquece tudo. Presta atenção apenas no que está chegando para a gente. E aí, esse é o se sentou. Mantém no padrão elevado. Quando isso acontece, uns discípulos se aproximam. Eu estava vendo uma live outro dia, era uma live de música, tá? Uma live de música, não sei quantas mil pessoas presentes. Uma live para ouvir Jesus. 24, 25, 26 pessoas presentes. É assim que funciona. Né? Claro, né? Nós não somos Divaldo, né? Quando está o Divaldo, é claro que, né? Haroldo Dutra, é claro que vai muito mais gente. Mas, de qualquer maneira, mesmo o Divaldo, mesmo Haroldo Dutra, mesmo qualquer outro expositor espírita tratando de assuntos sérios, tratando de assuntos do patamar desses que a gente trata, mesmo assim a gente não consegue competir com as mensagens do mundo, né? Então, por isso que ele coloca aqui assim, uns discípulos se aproximaram. Só para esses discípulos que se aproximam é que ele vai se colocar a ensinar, dizendo. E aí ele vai com o Sermão do Monte, e a gente destaca que no capítulo 6, a gente vai dividir o capítulo 6, a gente tem 3 coisas assim, super legais no capítulo 6. Primeiro, do versículo 1 a 4, que ele vai tratar do assunto que a gente vai conversar na noite de hoje. No 5 a 8, ele vai recomendar que a gente vá na direção do secreto do nosso quarto. E, finalmente, né, no 9 a 13, ele vai entrar com o Pai Nosso, tá? Então, nós vamos perceber que os versículos, os ensinos, esses são ensinos fundamentais, são ensinos muito importantes para cada um de nós. A gente vai estudar, nesse momento, a gente vai estudar Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita, né? Que é ensino que o próprio Jesus vai estar falando dentro do Sermão do Monte. Tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, esse campo de comentário que tem dentro aqui do Facebook, né, que vocês têm na página de vocês aí, no celular ou na célula, no computador, onde vocês estiverem assistindo, vocês podem fazer comentários, sintam-se à vontade, tá? Fazer comentário, se tiver alguma dúvida, se eu estiver fazendo alguma coisa aqui que a pessoa não compreender, por favor, né, tragam os comentários, tragam as dúvidas, e a gente, dentro do possível, a gente vai sanando. Se porventura a gente não conseguir resolver durante a apresentação, depois da apresentação, a gente vai buscar resolver as dúvidas de todos que estão presentes, tá bom? Então, vamos interagir com muita tranquilidade, todos à vontade, nesse trabalho. O que a gente vai ver dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4? Jesus começa dizendo assim, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. É claro que a gente não precisa ler o texto que Jesus traz de maneira literal, tá? É claro, a gente não precisa ler, tá? É como se fosse assim, então, agora eu estou entendendo o que Jesus falou. Eu não vou fazer na frente dos homens, eu não vou ficar comentando na frente dos homens, porque, na realidade, eu vou ter interesse de receber a recompensa de nosso Pai que está no céu. Na realidade, nem é isso. Na realidade, a gente tem que fazer o bem e não tem que se preocupar com nenhum tipo de recompensa. A gente tem que se entregar no trabalho do bem. Se entrega no trabalho do bem. O bem tem que ser feito, não importa a quem ele está sendo feito. Mas acontece que a pessoa não é cristã. Não importa, faça o bem. Mas ele não é espírita. Faça o bem. Mas ele não sei o quê. Faça o bem. Não importa. Em nenhuma circunstância importa a situação que a pessoa esteja vivendo, a pessoa esteja passando. O nosso foco, o foco nosso de atividade tem que ser em fazer o bem. É isso que Jesus espera que a gente faça.
sem se preocupar em fazer, em aparecer. É isso que ele espera que a gente faça. Então ele diz assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Aqui é muito interessante a gente perceber que essa palavra trombeteis, obviamente, também é uma tradução, tá? Jesus, às vezes a gente lê o evangelho e fica pensando assim, agora eu entendi. Jesus falou trombeteis. Gente, pelo amor de Deus, Jesus não falou português. Jesus falou aramaico. Jesus falou hebraico. Então, os ensinos que Jesus, provavelmente o Sermão do Monte, por exemplo, foi dito em hebraico, para que todos os companheiros da Palestina compreendessem. Ele não deve ter falado o Sermão do Monte em aramaico. Mas ele falando o Sermão do Monte, né, para os companheiros, a gente tem que lembrar que foi comentado, não traduzido, mas comentado em aramaico, em hebraico, melhor dizendo, primeiro, depois em aramaico, foi comentado em grego, foi comentado em latim, né? Quando fala do grego, né, já tivemos oportunidade de falar a respeito disso, que existem, a Grécia naquela época era composta de cidades-estados, a gente lembra isso da história, Atenas, né, Troia, né, Esparta, eram cidades-estado, cada uma tinha, inclusive, sua língua. Então, quando você chega no dicionário hoje em dia, quando você chega nas páginas de informática, como é que funcionam as páginas? As páginas têm vários gregos. Então, repetindo, né? Hebraico, aramaico, tem pelo menos 4 gregos. Então, grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, latim, italiano, francês e inglês. Depois que vem para o português de Portugal, vem para o português do Brasil. 12 transformações para chegar em trombeteis. Tá? Claro, não é trombeta que ele está falando. O que ele estava falando era a respeito do chofar. Tá? Ele estava falando do chofar. A gente lembrar do hábito que eles têm até hoje lá, né, que determinada hora, na hora de oração, né, aí eles pegam, tocam, né, esse instrumento, né, como se fosse um berrante aqui para o Brasil, né, lá para o Pantanal, é o berrante, né, o chifre que o cara, né, batu, né, e então é uma barulheira, tamanho do bonde, é uma coisa impressionante o barulho que faz esse chofar, tá? Também tem uma outra referência interessante desse mesmo chofar, que dele mesmo eram feitas aquelas recepções, aqueles receptáculos, né, de dinheiro dentro das sinagogas, que os camaradas iam depositar dinheiro e ficavam jogando, né, jogando as moedas, fazendo barulho para aparecer, né? Alguns companheiros já estão aqui colocando alguns comentários, né, botando algumas ideias aqui, né? A Vânia, estaríamos bem melhor se servisse o nosso próximo e amasse como a nós mesmos. Realmente, estaremos bem melhores, né? Não tenha dúvida disso, tá? Ana Lúcia, acredito que quando fazemos o bem, sentimos prazer em fazer o trabalho. É algo que vem de dentro, essa vontade em fazer, em se doar, e é gratificante, exatamente. Né? A satisfação do serviço bem feito, né? Do serviço bem feito, a satisfação de fazer o que a gente tem que fazer, isso não tem preço. Né? Essa talvez seja a coisa mais gostosa que existe em fazer o bem. Quando você faz aquilo que você fala assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não é eu fiz, né, se vangloriando. Não é isso que ele está falando. Eu fiz de uma maneira, muitas das vezes, simples, de uma maneira efetiva, de uma maneira sincera. Às vezes, melhor fazer muito pouquinho do que pensar em fazer coisas extraordinárias. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Né? Mas aqui ele está dizendo para a gente, não tenta aparecer. Tá? Não precisa, não conta para ninguém. Né? Discrição, quanto maior a discrição, melhor é para a gente realizar o trabalho. Por quê? Aí ele diz assim, digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Aquela pessoa que faz as coisas para aparecer, ela está recebendo a recompensa das palmas, a recompensa dos elogios, a recompensa... Por isso que a gente tem que sempre pensar com muito carinho. O Leonardo falou agora há pouco, daqui a pouco a gente está voltando ao centro espírita, tá?
Às vezes a gente vai no centro espírita, a gente toma um passe, aí a gente vira para o médium que aplicou o passe e a gente diz assim, ai, muito obrigado. Olha, é claro que isso é uma questão de carinho, de educação, tudo bem, a gente compreende isso. Mas aquele trabalhador ali que aplica o passe, ele é um intermediário. A grande maioria dos recursos que nós recebemos no centro espírita não são daquele que aplica o passe, são de benfeitores espirituais, né? Trabalhadores abnegados da seara do Cristo, que depositam, por intermédio desse medianeiro, por intermédio do médium, do trabalhador, depositam em cada uma das pessoas uma tonelada de recursos espirituais, recursos magnéticos, recursos fluídicos, recursos dos laboratórios do espaço, recursos dos laboratórios da natureza, recursos de tudo quanto é ordem sendo depositados naquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, vira para o médium e diz muito obrigado. Agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus. Não agradece ao médium. Não precisa agradecer ao médium, tá? Né? Faz um joinha, tá tudo bem, mas agradece a Deus. Né? Levemos os nossos pensamentos sempre em agradecimento a Deus, nosso Pai. Lembrando do ensino que o próprio Jesus deu, de exemplo do próprio Jesus, quando as pessoas olhavam ele fazendo bem, diziam para ele, bom mestre. E aí ele imediatamente chegava e dizia, bom não, eu bom não, bom só meu Pai que está nos céus. Então, que se Jesus ensina isso para a gente, que a gente aprenda e a gente possa elevar os nossos pensamentos sempre em agradecimento a Deus, nosso Pai. Comentário aqui de trabalhadores da casa, sem contar que nós, quando trabalhamos na casa, somos mais beneficiados que a própria pessoa que recebe o passe, sem contar isso. Muitas das vezes a gente chega para o trabalho da casa espírita, né, Leonardo? Às vezes a pessoa chega cansada, a pessoa às vezes passou o dia correndo, uma correria, né? Nas correrias do dia a dia. A pessoa chega cansada. E aí ela começa a trabalhar aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali, né? Os diálogos, eles não acontecem por um acaso, tá? Os diálogos não acontecem. Eu conversei com uma amiga hoje à tarde, conversei com ela, e ela dizia para mim assim, né? Vou contar para vocês um segredo, tá? Vou contar o segredo. Ela dizia assim para mim, engraçado, eu tinha bronquite. A partir do momento que eu comecei a trabalhar no bazar do Centro Espírita, eu não sei se vocês já trabalharam em bazar de Centro Espírita. A gente recebe um monte de produtos, né, um monte de coisas, infelizmente, que não estão, às vezes, em bom estado. Tá? São coisas que muitas das vezes estão guardadas há muito tempo. Então, são coisas que têm poeira, que têm ácaro, são coisas que têm sujeira. E ela contando que desde o momento que ela começou a trabalhar no bazar, a saúde dela, nessa parte de bronquite, melhorou astronomicamente. Então, olha que coisa impressionante. A pessoa está se doando para o trabalho e, por incrível que pareça, ao invés dela se doar para o trabalho, se expondo às dificuldades, ao invés dela ficar doente, não. Ela fica melhor do que ela estava antes de começar aquela atividade, antes de começar a tarefa. Eu trouxe aqui para a gente, né, a passagem evangélica e trouxe aqui para a gente a ideia, né, de uma imagem que assim, muito rica, né? Essa imagem fica maravilhosa, né? O companheiro está doando dinheiro para o sujeito que está necessitando de auxílio, né? Mas ele está usando aqui o equipamento, aqui o celular, para tirar uma selfie. Né? E aí a passagem evangélica diz para a gente, mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Eu também vou frisar a mão direita, tá? Vou frisar essa palavra da mão direita, para a gente poder lembrar, né, da mão direita em várias línguas, né, em várias traduções, né? Direita em português é tanto a mão direita, né, que a gente utiliza, como também direita é a coisa que é correta, tá? Da mesma maneira, quando você vai em inglês, a palavra que vai em inglês é a palavra right. Right vai na direção de direito, né? Right e left. E right também vai na direção de correto. All right. Droit é francês, é tanto reta como direita. Rectus
também a mesma coisa. Então, a gente percebe que, na realidade, quando se utiliza essa expressão da mão direita, ele não está dizendo a mão direita por um mero acaso da natureza, não. Ele está dizendo a mão direita porque é a mão, é a conduta correta, é a conduta evangélica, é a conduta que leva a gente a esse raciocínio que a Vânia acabou de comentar aqui com a gente. Estaríamos bem melhor se servisse o nosso próximo e amasse como a nós mesmos. Isso é lei divina. Isso é lei divina. É a lei de Deus sendo trazida para a gente, né, mostrando para a gente. Tá, isso aqui é coisa que é tão antiga e está lá em Levítico, trazido por Moisés, um dos 5 livros da Torá, Levítico, provavelmente escrito, dizem, atribuída a escrita dele a Moisés. Então, isso é coisa que já está conosco, há muito tempo que a gente já devia estar se comportando dessa maneira e a gente, infelizmente, muitas das vezes continua patinando, a gente continua com as nossas dificuldades que dizem respeito a cada um de nós. E aí ele encerra o versículo dizendo para a gente, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Já conversamos a respeito disso, que apesar de Jesus estar colocando dessa maneira, com muito carinho para cada um de nós, ninguém vai fazer o bem esperando recompensa de Deus, né? Porque não é dessa maneira que funciona, né? Efetivamente, a gente tem que fazer sem nenhum tipo de intenção de receber qualquer tipo de ajuda. Trouxe aqui uma imagem nossa, aqui, imagem do dia a dia, tá? Imagem que a gente vê na internet. Companheiro está andando na rua, vê uma irmã descalça, ele, tá? Mas ele estava indo para casa. Não importa, né? Ele abriu mão do calçado que ele tinha, deu o calçado para ela porque percebeu que ela precisaria mais do que ele. Mas o que ela vai fazer com o calçado? Também não importa. O que importa é o que está dentro do nosso coração, é o que vem de dentro da gente para a gente poder, né? Como disse aqui a Vânia no comentário, né, quando falou a respeito daquela nossa irmã que foi trabalhar no bazar, ela colocou assim, né, a irmã que foi trabalhar no bazar teve a melhoria da saúde porque ela parou de pensar só nela. Então é isso que importa para a gente. Por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 860, no meio da questão 860, a gente vira e mexe fala disso. Às vezes a pessoa chega e fala, mas o Eduardo guarda de cabeça as questões. A gente guarda de cabeça porque a gente usa tanto, é tão importante a gente conhecer o conteúdo, que a gente acaba referenciando pelo que está escrito lá, não tem culpa disso. Então, Livro dos Espíritos, questão 860, no meio da resposta, os espíritos superiores dizem assim, fazer o bem como lhe cumpre, pois é o único objetivo da vida. Então, esse cara está fazendo aqui o bem, entende? Nós precisamos aprender a fazer o bem. É isso que a gente precisa fazer. Um dia, a gente, como já foi dito aqui, um dia a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir fazer o bem. Bom, dando continuidade à questão, né, ao texto do Evangelho, né, nós vamos agora lá para o capítulo 8 do Evangelho, e aí lá no capítulo 8 ele diz assim, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Olha aí, ó, a multidão seguindo Jesus mais uma vez, como sempre, né? Como sempre, Jesus e um monte de gente o seguindo. Um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Eu quero contar para vocês que esse filme aqui, assim, essas imagens eu tirei de um filme de uma igreja mórmon americano, e os caras têm muito dinheiro, muito dinheiro. Então, a qualidade dos filmes é uma coisa, assim, impressionante, tá? É uma qualidade impressionante. Eu quero contar para vocês que uma vez eu estava também lendo a respeito de cinema e dizem as boas línguas que quanto mais clara é a imagem, mais difícil é fazer a filmagem. Então, quando a gente tem imagens muito claras, é porque tem muito recurso de qualidade, de maquinário para fazer a imagem mais clara. Tá? Normalmente, as imagens, filmes mais escuros, são filmes que requerem, né, uma quantidade de dinheiro bem menor, né, por menos capital para poder fazer a qualidade do filme. E esse filme aí em inglês,
né? Já tem em português também, mas ele em inglês ele é muito interessante, porque a palavra em inglês que se utiliza para curar não é uma palavra, não é a palavra curar propriamente dita, tá? A palavra que é utilizada na língua inglesa é limpar. Então, vocês imaginem, né, que como é uma pessoa, imaginem vocês, imaginemos cada um de nós tendo que pedir ajuda, mesmo que tivesse que pedir ajuda a Jesus, e dissesse dessa maneira: Senhor, se quiseres, poderás limpar-me, tá? É um nível de humilhação muito grande, tá? Então, a palavra em inglês, a tradução em inglês foi mais forte do que a tradução pelo português. Mas não importa para nós, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Vamos ver como é que foi interpretado pelos atores, né, na filmagem que foi realizada. Todos que passavam pelo leproso colocavam a mão no rosto, né, cobriam o rosto por questões do odor muito forte, tá? O companheiro que, né, passa, aqueles discípulos, todo mundo que passava, discípulos, apóstolos, seguindo Jesus, seguidores mais próximos de Jesus, mesmo esses companheiros cobriam o rosto por conta do odor muito forte que exalavam as feridas do companheiro leproso. Qual não é a surpresa quando Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: eu quero, fica curado. O filme é sensacional, porque a cena seguinte do filme, o companheiro começa a sorrir, né, porque no mesmo instante desapareceu a lepra, e aí eles mostram no filme, né, um Jesus que se aproxima daquele que curou, né? Não simplesmente vai lá, cura e sai fora, tá? Não é isso. Ele cura e cura mesmo, sabe? Ele cura. Às vezes a gente vê determinados textos, né? A gente vê determinadas situações, às vezes a pessoa dá o dinheiro para fazer a esmola, mas não dá um sorriso, não olha para a pessoa, não dirige o olhar olho no olho para a pessoa, né? Então, olha que coisa linda que chega Jesus para encerrar esse versículo, né? Esse ensinamento. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digais a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Então, Jesus está contando isso para que as pessoas possam também saber o que estava acontecendo naquele momento, as ajudas que estavam sendo feitas, quanto de ajuda estava sendo feita. Quando eu vi essa cena, não tem jeito, né? Tem também palestra, eu não consegui lembrar o nome do companheiro, aí não consegui lembrar, não tinha como procurar na internet, né? Mas tem um companheiro que é do tempo de Chico Xavier, né? Que é conterrâneo e do meio contemporâneo também do Chico Xavier. E esse companheiro, ele numa palestra, ele conta a história do Jorge, né? Esse companheiro que tem uma doença, né? Uma doença no lábio, ao hálito, um companheiro, né? Que tem odor forte. E aí ele conta que todo mundo se afastava do Jorge e o Chico Xavier falava, né? Uma distância como se fosse assim, né? Falava, né? À vontade, né? Diante do Jorge. Isso é uma coisa espetacular, é uma história muito boa. A gente recomenda aos companheiros que procurem depois no YouTube, né? Procura aí a história de Jorge, Chico Xavier. Vale a pena ver o vídeo, porque é emocionante, né? A Ana Lúcia complementa dizendo aqui, nós ainda estamos longe, tão longe de ter essa humildade, esse desprendimento de se aproximar uns dos outros. A gente vê trabalhadores em alguns centros, até aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, né, que são espetaculares, tá? Trabalhadores espetaculares. Amparo Tereza Cristina, a gente tem trabalhadores que cuidam ali das vovós, voluntários, que
são trabalhadores espetaculares, tá, Ana Lúcia? Então, nós estamos muito longe, né, de genericamente, né, ter esse tipo de atendimento, mas já tem gente conseguindo fazer, né? Olha aqui a Mônica complementando aqui para a gente, né? A Mônica Costabile, lá de Miguel Pereira, né? Contando para a gente aqui, toda vez que o esposo dela, Pedro, conta essa história, ela chora, né? E é para chorar mesmo, tá? A ideia é essa mesmo, Mônica, é para chorar mesmo, que é emocionante, tá? É emocionante mesmo. Pedro está aqui confirmando para a gente, é emocionante. Vanderlei confirmando, né? Emocionante, tá? Vale a pena ver o vídeo, porque a gente não está aqui só para ficar vendo palestra, tá? A gente está aqui também para tocar o coração da gente, para mexer no coração da gente, porque é mexendo no nosso coração, tá? É que a gente consegue mudar as coisas que estão ao nosso entorno, tá? É isso que a gente precisa entender. Nós trouxemos aqui o que o Evangelho fala para a gente a respeito do assunto. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Né? Ocultar, faz, né? Finge que não fez, larga para lá, né? Vende mais barato, entende? Vende barato, faz, mas não joga na cara, não expõe, entende? Quanto mais barato vender, melhor é. Quanto mais barato a gente conseguir fazer o que a gente fez. Constitui sinal incontestável de grande superioridade moral. Porque, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Nós estamos vendo aqui companheiros, né, estão citando aqui assim, depois o pessoal dá uma olhada nos comentários, que tem gente, estão comentando aqui, o Vanderlei comentando aqui, uma companheira, sai da Zona Sul, tá, para uma escola, para poder trabalhar numa escola em Austin. Então, é dedicação. Não são poucos, não, tá? Tem pessoal aí que trabalha de tudo quanto é canto, tá? A gente vê o que Divaldo faz, é brincadeira, tá? Eu posso até aproveitar aqui, nós temos um pouquinho de tempo, eu posso contar para vocês que eu olhava antigamente, né? Já há algum tempo, eu olhava para o Divaldo, e eu olhava, falava, poxa, qual é, não sei o quê. Eu ficava meio assim, né? Tinha minhas reservas, né, para o Divaldo, né? E até um belo momento que eu descobri que ele tinha mais de 800 filhos, né? Quando a gente olha o tamanho da obra do Divaldo, aí a gente pega e fala assim, o cara não é um cara qualquer, né? Tem que ser uma pessoa diferenciada, né? E a gente vê isso acontecer em vários trabalhos, né? Os trabalhadores que trabalham, que às vezes a pessoa fica pensando só em trabalho no centro espírita, trabalho da caridade. Mas não é só isso não, gente, tá? Se você parar para pensar o que fazem, por exemplo, professores, não está escrito em lugar nenhum. Para a pessoa ser professor hoje em dia, ela precisa, quase que assim, obrigatório, né? Tipo assim, eu quero ser professor. Aí, quero saber primeiro se você é idealista, tá? Quero ser bombeiro. Primeiro eu quero saber se você é idealista. Quero trabalhar em medicina. Eu quero saber primeiro se você é idealista, tá? Porque são enfermeiros, a mesma coisa, motorista de ambulância, trabalhar em supermercado, trabalhar na lavoura, né? Ou seja, é muito trabalho, é muita gente que trabalha no bem e a gente não consegue nem perceber. Professores, hoje em dia, estão virando no horário de trabalho, trabalhando para poder fazer tudo o que faziam presencialmente, fazendo de maneira offline, né? Fazendo de maneira, né? Offline não, em fazer virtualmente, né? Como a gente está fazendo aqui. Olha, pelo amor de Deus, você imagina você ter todas as aulas planejadas e aí ter que fazer vídeo, remontar todas as aulas. Gente, é muito trabalho que a pessoa tem que fazer, tá? Não é fácil o trabalho, o nível de trabalho que as pessoas estão tendo, né, atualmente. Graças a Deus, né? Graças a Deus isso acontece. E aí o Evangelho continua para a gente, numa palavra. É necessário colocar-se acima da humanidade,
para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. A verdade é que, né, assim, coisas assim acontecem na vida da gente. Vou contar para vocês uma outra história. Eu gosto de contar as coisas assim que acontecem, que são legais, sabe? A gente aprende na casa espírita que, normalmente, né, a gente aprende que não se deve aplaudir as palestras. Né? A gente ouve isso, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra, fiz uma exposição na Sociedade Espírita Jorge. Né? Quem estava dirigindo o trabalho era a companheira Wanda Patrocínio. E aí, quando chegou um determinado momento, eu comecei a me empolgar, porque falar de Jesus a gente se empolga, né? Aí eu me empolguei, e aí quando eu me empolguei, acabou que daqui a pouco o pessoal bateu palma. Quando o pessoal bateu palma, eu imediatamente virei e disse para o pessoal assim, gente, por favor, a gente não precisa aplaudir no centro espírita. A Wanda não falou nada comigo, mas depois ela me chamou num canto e falou assim para mim, Eduardo, as palmas não foram para você. Aí opa, né? Sabe aquele negócio do ups, né? Eu falei, ups, né? As palmas não foram para você, as palmas foram para Jesus. As palmas foram... Sabe quando uma criança fica muito feliz, que ela vai, ei, que legal, entendeu? Foi nesse nível. A mensagem, as informações, todo aquele calor da mensagem evangélica tomou conta do centro espírita de uma maneira tão grande, mas tão grande, que todo mundo começou a bater palma, batendo palma, para a mensagem evangélica, não era para mim. Então, se a gente tiver que agradecer, que a gente possa lembrar, tá? Que a gente possa lembrar, vamos agradecer a Deus, vamos fazer as coisas da melhor maneira possível, que quando a gente faz as coisas da melhor maneira possível, a gente toca todos os corações daqueles irmãos que estão ao nosso entorno. E mais do que isso, como disse agora há pouco aqui, né, o pessoal da casa, a gente precisa lembrar que quando a gente faz o bem, imagina quem são os companheiros espirituais que nos acompanham. Né? Me lembro de um estudo que a gente estava falando, eu não vou conseguir lembrar onde era, né? Acho que algum companheiro chegou e disse assim, né? Que a gente aprende normalmente, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Aí a pessoa pegou, colocou assim, diga-me quem és, e eu vou dizer com quem andas. Então, a gente pode pensar que quando a gente faz o bem, a gente vai pegar, vai angariar a simpatia, vai angariar a companhia de companheiros do bem para o nosso lado, que vão nos dar mais força, que vão nos dar mais saúde, que vão nos dar mais, né, cada vez mais estímulo para o trabalho do bem, para que a gente possa continuar as nossas atividades em todos os momentos de nossas vidas. E aí o Evangelho diz para a gente, aquele que prefere a aprovação dos homens à aprovação divina, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se acreditasse no que diz. Perdão, se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Então tem muita gente que faz as coisas e fica esperando, aí faz para esperar o aplauso mesmo, tá? A gente não vai aqui também, pelo amor de Deus, nos eleger, né, como julgadores dos nossos irmãos em humanidade. Fulano fez, né, porque aí acaba que o fulano faz, você faz errado e o outro faz errado também, né? Me lembro de uma situação, meus filhos, né, meu filho do meio, Maurício, né, numa determinada situação, me lembro que eu dei uma escorregada na minha conduta dentro do lar, né, e imediatamente ele virou para mim, em tom de reprovação por um lado, mas em tom de educação por um outro, ele virou para mim e disse assim, papai, toma cuidado com as coisas que você faz, porque nesse momento você acabou de marcar um sinal menos negativo, né, um sinal negativo em vermelho no seu perispírito. Aí eu, né, afoito, virei para ele e falei assim, pois é, filho, e na hora que você está me julgando, você está também colocando um sinalzinho menos vermelho no seu perispírito.
Só que na hora que eu fiz isso, eu também julguei ele, e na hora eu não falei a respeito do assunto, que na realidade, na hora que eu também julguei ele, eu também botei outro sinalzinho menos, né, no meu perispírito. Então, só para a gente poder perceber que também não nos cabe, né, se a gente tem que entender, se a gente aprende e já entende que não tem que aplaudir, não nos cabe reprovar o comportamento dos nossos irmãos, porque senão nosso irmão errou em uma coisa e nós passamos a errar em outra. Então, se ele errou, vamos em frente, tá? Vamos em frente. Também acontece. Olha aqui, a Ana Lúcia colocou para a gente aqui. Eduardo, muitas vezes as pessoas se sentem tão felizes com o trabalho que fazem que falam não no sentido de se vangloriar ou receber aplausos, e sim para divulgar e, quem sabe, angariar mais trabalhadores para Jesus, tá? Angariar mais trabalhadores para Jesus, não angariar. Eu entendi que ela está colocando para a gente. Aqui, Ana, isso daqui é uma questão de intenção, tá? Isso não é uma questão da... Porque também não adianta nada a pessoa da boca para fora ela fazer alguma coisa se dentro dela não está aquela coisa, tá? Então, isso daqui é uma coisa que está dentro da pessoa, é uma questão de intenção, é de vibração. Não sei se vocês já viram, uma vez eu estava vendo um filme, junto com meus pais, que estava falando assim, né, teoricamente, uma aula de japonês, né? Aí dizendo assim que lá na aula de japonês, né, quando o japonês vai falar alguma coisa, ele, né, por exemplo, tem determinado aspecto que ele fala, eu tenho sentimento por você. Se o sentimento é bom, a pessoa diz, eu tenho sentimento por você. Se o sentimento é mais ou menos, eu tenho sentimento por você. Se o sentimento está pesado, ele fala, eu tenho sentimento por você. Tá? Então, repare o seguinte, não é o que a pessoa faz, tá? Não é o que a pessoa faz, é o que está dentro dela. Para os espíritos superiores, para Deus, não é o da boca para fora que funciona, Ana. Tá? Não é o da boca para fora, é o que está dentro da pessoa. Então, essa pessoa que age da maneira como você está colocando, né, que faz uma divulgação de uma maneira equilibrada, que faz uma divulgação da melhor maneira possível, tá? Então, essa pessoa, não, aí essa pessoa é outra situação, tá? Aí é outra situação, tá? Vamos seguindo adiante aqui, né? Procedimentos equivocados. Pessoas que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Só para a gente parar para pensar. Tá? Procedimentos equivocados. Se há a modéstia real, também há a falsa modéstia. Olha aqui aquilo que a gente estava falando, Ana. O simulacro da modéstia. Oculta a mão. Ó, como é que é o esquema da pessoa? Oculta a mão, mas deixa aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Ou seja, não apenas a pessoa quer ocultar, como ela quer ver se alguém está vendo que ela está ocultando. Tá? Então, aqui no caso que você falou, Ana, a pessoa que faz especificamente, que ela comenta, mas ela não está comentando como no sentido de se vangloriar, né? Se ela está contando dessa maneira como você colocou, eu vou repetir a frase que ela colocou para a gente aqui para o pessoal acompanhar, tá? Muitas vezes as pessoas se sentem tão felizes com o trabalho que fazem, que falam, não no sentido de se vangloriar ou receber aplausos, e sim para divulgar e, quem sabe, angariar mais trabalhadores para a seara do Cristo. Então é isso que a gente tem, né? Aí tudo bem. Se o sentimento é bom, o trabalho, com toda certeza, é bom. E ainda continua colocando aqui para a gente, né, a parte do Evangelho, dizendo, fazer pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunho de reconhecimento, que lhe fazer sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo. Tá? Claro, né, também de brincadeira, a gente de brincadeira faz esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente faz uma coisa para um pai, para uma mãe, um filho, fala assim, te ajudei, vamos ver o que você vai fazer em troco. Claro que se a pessoa fizer de brincadeira, não tem problema, tá? Mas se o sentimento da pessoa for um sentimento de cobrança, né? Eu fiz isso por você,
presta atenção que eu estou fazendo para você depois me pagar. Né? E claro que aí você também já perdeu totalmente o sentido de amor, o sentido de caridade. Trouxe para a gente encerrar o nosso trabalho, o último slide, a verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Essa imagem aqui, assim, eu tenho utilizado muito nos nossos estudos, porque é espetacular, tá? Essa imagem. É a nossa companheira, Dona Ana Isabel, essa senhora maravilhosa que está aí à direita do nosso vídeo, e a filha dela, a Ana Heloísa, que se dedica, que se entrega totalmente para ajudar a mãe no período de Alzheimer que a mãe estava vivendo. A cena é apoteótica, o vídeo também está na internet, se vocês quiserem procurar depois, Dona Ana Isabel e a filha dela, Ana Heloísa. Vale a pena ver, né? Mas como a Mônica falou agora há pouco, trata de segurar a onda, porque é para chorar mesmo, tá? É muito legal. E eu lembrei também, né, Espíritos Felizes, do livro Céu e Inferno, do companheiro Victor Leboufle, né? Um companheiro, uma história, a gente tem aqui 2 minutinhos, dá para a gente contar. Victor Leboufle é um companheiro que morreu com muito pouca idade, jovem, né, desencarnou com pouca idade, e aí foi questionado para ele por que ele estava sendo classificado como espírito feliz. Ele diz assim, não sei. Né? E aí Kardec, tentando obter as explicações, né, descobre que ele morou, né, no Porto de Havre, né, lá na França, descobre que ele vai começando a contar a vida dele, e aí quando ele conta a vida dele, né, aí perguntaram para ele assim, o que você fez na sua vida? Ele falou, não fiz nada na minha vida. Ele falou, como não fez nada? O que você fazia? Eu acordava de manhã cedo, cuidava da minha mãe que era doente, e aí eu ia trabalhar. E depois do trabalho eu voltava para casa, cuidava da minha mãe que é doente, e aí eu ia dormir. E no dia seguinte fazia a mesma coisa, acordava, cuidava da minha mãe que é doente e ia trabalhar. E nos finais de semana? É claro que nos finais de semana eu ficava com a minha mãe que é doente. Ele perguntava, mas e os salários? Ah, não, o salário eu guardava e dava para minha mãe que é doente. Então, um companheiro que viveu toda a vidinha dele, toda a breve vidinha, não de vidinha diminutivo, mas a breve vida que ele teve, né, viveu o tempo todo, tá? O tempo todo que, né, vivendo em favor dos nossos irmãos, no meu caso específico, vivendo em favor da mãe dela. Que nós possamos aprender com esses irmãos, com a Ana Heloísa, né, com a Ana Isabel, melhor dizendo, né? Não, com a Ana Heloísa, a filha Ana Heloísa, ela que trabalhou, né, com a Ana Heloísa, com o Victor Leboufle, né, com o Chico Xavier, com todos esses trabalhadores que estão conseguindo e que aprenderam a fazer o trabalho do amor e da caridade sem absolutamente esperar nada em troca, né, como diz o ensinamento do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que lhe dê a vossa mão direita. Tá? Um beijo a todos vocês. Tá? Muito obrigado por termos estado juntos durante esses minutos. Eu vou retornar a palavra para o nosso companheiro Leonardo, né, para fazer aqui a prece final. Tá? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Então, Eduardo Henrique, mais uma vez, muito obrigado. A Ana já representou muito bem aí. Se Deus quiser, na próxima a gente vai ter canjica, né? Eu vi ela escreveu. Muito obrigado, a palestra foi maravilhosa. Eu acho que eu falo em nome de todos os trabalhadores do Grupo Espírita Amor ao Próximo. É sempre um prazer estar na sua companhia. Infelizmente ou felizmente, né? Estamos fazendo virtualmente para dar o exemplo, né? Que a gente tem que procurar ser... Isso tudo que você falou na palestra aqui. A gente tem que procurar ser o exemplo, ser o melhor que a gente pode a cada dia, né? Isso que é o mais importante. Então, meus irmãos que estão em casa, quero convidar vocês a elevar o nosso pensamento a Deus, para agradecer por mais uma oportunidade de ouvir a palavra do nosso mestre. Agradecer a nossa mentora Anália Franco,
por conceder a oportunidade de trabalharmos mais uma vez, de tocarmos as obras dessa casa. Agradecer aos trabalhadores do Grupo Espírita Amor ao Próximo, que hoje em especial ficaram o dia todo tentando fazer alguma forma para ajudar para que nossa live acontecesse. Agradecer aos espíritos de luz, que com toda certeza me acompanharam e permitiram que eu conseguisse chegar a tempo para realizar o nosso trabalho. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, por todos os dias nos oferecer oportunidades de melhorarmos internamente, nos oferecer as oportunidades de ajudarmos os nossos irmãos e nos dar a chance de evoluirmos. Agradecer a cada irmão que nos permite ajudar também. Agradecer aos nossos mentores que sempre nos orientam. E pedir, Pai, que olhe por cada irmão esta noite, que esteja em cada lar, em cada coração. Que cada irmão possa lembrar essas palavras dessa noite, desse estudo. Que possamos colocar em prática tudo que nos foi ensinado. Pai, peço humildemente que olhe por cada irmão desencarnado neste período. Olhe por cada familiar. Seja o bálsamo na vida desses irmãos. São tantas famílias sofrendo, tantas famílias chorando. Tantos irmãos ainda sem entender o que lhe aconteceu. Mas sabemos a necessidade de passarmos por isso. E peço, Pai, que nos oriente a compreender a necessidade e a importância de aprendermos a sermos pessoas melhores, de aprendermos a olhar o nosso irmão com mais carinho, com mais amor, com mais afeição, que possamos ter a empatia e sentir a dor do outro para buscar uma solução ou pelo menos diminuir a dor do nosso irmão. Querido Mestre, peço que continue conosco hoje e sempre, graças a Deus.